Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Hoje eu quero falar a respeito do regime tributário do microempreendedor individual. Eu costumo dizer que é o simples dentro do simples, é o regime denominado de CIMEI, é o Sistema de Recolhimento de Valores Fixos do MEI. É que ele não paga um percentual em cima daquilo que fatura. O faturamento anual dele é limitado a R$81 mil. Mas independentemente de faturar 10, 15, 20, 30 mil ou 70 mil no ano, ele paga apenas valores fixos que são relacionados a apenas 3 tributos. O primeiro, a CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, que a gente chama popularmente de INSS. E o INSS do MEI equivale a 5% do salário mínimo. Então esse valor é reajustado ano a ano quando o salário mínimo tem reajuste. Mas mês a mês, ao longo do ano, ele acaba sendo um valor fixo. Além desse tributo, que é de competência da União, o MEI também tem que recolher a contribuição, o ICMS, se ele for um vendedor de mercadorias, ou o ISS, se ele for um prestador de serviços. E isso vai depender diretamente da atividade que ele desenvolve. Se o MEI é, por exemplo, um vendedor de picolé, se inscreve na condição de MEI e atua apenas efetuando a venda desses produtos, naturalmente que ele só está sujeito à incidência do ICMS. Agora, se ele é, por exemplo, um carpinteiro e ele se inscreve na condição de MEI, ele está sujeito a pagar o ISS em relação aos serviços que presta. Agora, algumas atividades, elas impõem ao MEI a obrigatoriedade de pagar os 2 tributos, ICMS e ISS. E isso a depender da natureza da operação. Há algumas operações que podem se sujeitar tanto a um tributo quanto a outro, dependendo ali de características que são peculiares no negócio. E isso a gente vai identificar principalmente lá na lista da Lei Complementar número 116. Vou pegar até um exemplo aqui, que não é um exemplo tão comum, mas que diz respeito a uma operação que já nos foi questionada por clientes tempos atrás. É a operação de aquisição de água via caminhão-pipa. Essa atividade está listada lá na legislação como uma hipótese de atividade permitida ao MEI, só que em relação aos tributos que devem incidir sobre a operação, a gente vai ter aí uma variedade de hipóteses. Ele pode ser contribuinte do ICMS ou do ISS, dependendo da forma como essa operação é realizada. Vamos considerar o seguinte: a lei trabalha com uma presunção de que o microempreendedor individual exerce aquela atividade declarada por ele quando da inscrição. Então não há a incidência de um percentual sobre o que ele fatura e, em contraposição, há também uma presunção de que aquele valor que é devido por ele é devido em função da atividade por ele exercida. Então, há casos em que o transportador, por exemplo, de água em caminhão-pipa, ele não vai executar ao longo do mês os 2 fatos geradores de ISS e ICMS. Suponhamos que num determinado mês ele se restrinja a fazer apenas transporte de água para terceiros dentro do âmbito municipal. Isso é uma hipótese de incidência exclusiva de ISS. Ainda assim, ele vai ter que recolher o ICMS se ele está inscrito como MEI, mas os valores, tanto do ISS quanto do ICMS, são valores desprezíveis e insignificantes. O MEI ele paga apenas R$1 de ICMS por mês e, se ele prestar serviços, R$5 por mês. Então, via de regra, a gente pode dizer que o MEI ele paga só 2 tributos, o INSS, mais o outro tributo estadual ou municipal, dependendo de sua atividade, e excepcionalmente ele pode pagar os 3 tributos, CPP, ISS e ICMS. Fica atento então a todo o conhecimento que a gente está compartilhando nessa nossa jornada de 365 dias. Eu tenho certeza que todo dia um pouquinho daquilo que a gente traz vai se somando ao que você já conhece nessa matéria, e essa bagagem aqui que a gente traz, dividindo com você a nossa experiência, tem como objetivo agregar valor para a sua carreira. Espero que você esteja curtindo e peço também que você comente e compartilhe. Um abraço, te vejo amanhã. Até lá!